Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Eu desejo que sim. Com você, com a sua família, em nome de Jesus. Que todos estejam bem. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por mais uma manhã, por mais um dia, por mais um momento em que nós nos dedicamos ao Senhor, ao estudo, à sua presença. Bom dia, Deus Irê. A paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos. Bom dia, Leandro. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Carlos. A paz do Senhor Jesus. Que esse dia de hoje seja transbordante da presença do Senhor. Amém? Que seja um dia que a presença do Pai nos surpreenda. Todos os dias eu peço por isso. Vem, Senhor, me surpreenda. Me traga mais do Senhor. Amém? Vamos orar? Enquanto oramos, outros vão se achegando. Dá uma saudade, né, irmã? Eu também senti falta. Mas tudo tinha um propósito. O propósito sempre é do Senhor. Ontem não tinha condições de falar. Minha voz estava muito falhadinha. Hoje ainda está um pouquinho. Daqui a pouco pode ser que comece. Mas ontem estava demais. Foi muito lindo o que o Senhor fez nesse final de semana. Bom dia, Luzia. Seja bem-vinda, querida. Vamos orar? Enquanto oramos, nós vamos chamando a presença do Senhor, deixando Ele à vontade, e os outros vão chegando. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor nas cortes celestiais, consagro a minha vida ao Senhor, consagro esse ministério ao Senhor e declaro que esse ministério é Teu, Pai. Que o Seu Espírito Santo tem toda a liberdade de agir aqui, de nos trazer a palavra, a revelação do Teu Evangelho, a verdade sobre a nossa vida. E eu te peço, Pai, nessa manhã, se revela para cada um de nós, na intimidade de cada um de nós. Eu apresento ao Senhor a vida de cada um dos Seus filhos e filhas que estão aqui, meu Pai. Os que ainda vão chegar, os que assistirão depois, Senhor. Tome em suas mãos cada um deles, eu apresento todos ao Senhor e te peço, fala com cada um, Pai. Fala com cada um deles no íntimo, de maneira que a sua filha e o seu filho têm certeza que é o Senhor que fala. Leva, Senhor, a paz que o Senhor Jesus prometeu, que excede todo entendimento. Jesus, leve a paz a todos que te buscam, a todos aqueles que creem que o Senhor é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Visita, Jesus, agora a casa de cada um, o trabalho. Vai caminhando, Jesus, por todos os ambientes, arrastando o seu manto no chão, limpando, colocando para fora tudo aquilo que não vem do nosso Pai. Jesus, que o seu amor vai sendo derramado em cada ambiente, em cada espaço. Que seja transbordante o seu amor no coração de todos nós. E assim nós possamos transbordar na vida de outras pessoas. Espírito Santo de Deus, passa fogo na nossa boca, em nome de Jesus. Que da nossa boca saia só palavras de bênçãos, palavras que abençoam, palavras que edificam a vida das pessoas. Que da nossa boca saia bênçãos, em nome de Jesus. Nos repreenda, Espírito Santo, nos corrige, nos constrange. Todas as vezes que da nossa boca sair uma palavra que não seja de bênçãos, nos constrange. Nós te damos toda a autoridade para isso, Espírito Santo. Estamos aqui buscando uma vida na sua presença,
uma vida cheia de paz. Estamos aqui buscando uma vida em santidade, longe do pecado. Ajuda-nos, Espírito Santo, fechar todas as brechas da nossa vida, todas as portas que dão acesso a Satanás e seus demônios. Nos ajude a fechar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não queremos ser hospedeiros de nenhum Satanás, de Satanás e de nenhum de seus demônios. Não queremos, não aceitamos. Nós rejeitamos, repreendemos. O nosso corpo é casa e morada do Espírito Santo somente. Nós declaramos isso no nome santo e poderoso de Jesus. Vem, Espírito Santo. Toma o seu lugar de honra na nossa vida. Toma o seu lugar de honra na nossa casa, nos nossos negócios. Ó Deus, nós sabemos que tudo é teu, meu Pai, nada é nosso. Tudo é teu, nada é nosso. Nós somos administradores daquilo que o Senhor nos deu. Por isso nós te pedimos, Senhor, dai-nos sabedoria em nome de Jesus para administrarmos tudo o que o Senhor nos deu. Tudo aquilo que o Senhor nos permite viver, dai-nos sabedoria, para que sejamos bons administradores das tuas coisas, Pai. Usa-nos, Senhor, capacita-nos todos os dias para vivermos os planos do Senhor na nossa vida. Esse é o desejo do nosso coração. Declaro que toda honra e toda glória é do Senhor e sempre será. E nós estamos aqui, Pai, reunidos nessa hora, em seu nome, Jesus, para glorificar o nome do nosso Deus, nosso Pai, e o seu nome, Jesus, todos os dias. Pai, assim eu oro, peço e declaro, em nome de Jesus. Dai-nos a palavra de hoje, Pai, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Como diz a irmã Terezinha, que saudade, né? Estava com saudade de vocês também. Mas tudo por um propósito maior. Um propósito na presença do Senhor. Onde Ele traz o que Ele deseja que seja feito em cada tempo. Há tempo para tudo. Como dizem Provérbios, né? Há tempo para tudo nessa vida. Bom dia, Rita de Cássia. Bom dia, Meire. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Joelma, Joselma, Marley, Dilma, Estela, Joseli, Simone, Regiane. Shalom, Simone. Bom dia, Almeida Hermiro, Ivone, Matiusa Variedades, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos meditar sobre 1 Coríntios capítulo 12, onde vai trazer para nós sobre uma palavra que enche muito o nosso coração. Paulo trata aqui do uso correto dos dons espirituais na igreja. Sobre os dons espirituais na igreja, a presença do Espírito Santo. Amém? Os dons vêm do mesmo Espírito, mas têm funções diferentes. É isso que Paulo fala. Nenhum dom é superior. Todos fazem parte do mesmo corpo. Todos os dons são úteis ao corpo. Imagina, os nossos órgãos precisam um dos outros para que a função seja completa. Entende? Sem o meu nariz, dificilmente eu conseguiria respirar para encher os pulmões, que alimentaria todos os outros órgãos. Não é? Então é isso que Paulo traz. Nenhum dom é superior ao outro. E a igreja é como um corpo humano. Cada membro tem o seu papel essencial. Todos têm o seu papel essencial. Por isso é importante a unidade, a união. Por isso é tão lindo quando nós entramos em uma igreja e percebemos a união
a união no altar, no louvor, a união da intercessão, a união dos irmãos da recepção, a união dos irmãos da organização. Quando há união, o corpo funciona da maneira como precisa ser. Entende? Deus distribuiu os dons. Ele distribui, na verdade, os dons como Ele quer, da maneira que Ele quer. Os dons vêm do Espírito Santo de Deus, mas sempre com um propósito. O Senhor distribui os dons do Espírito Santo para benefício de todos. Não é para benefício próprio, não. É para benefício de todos. Unidade, união, viver em comunhão. Amém? Esse capítulo, ele vai combater o orgulho espiritual. Orgulho, a raiz de muitos pecados, precisa ser arrancado de dentro de você, em nome de Jesus. Além de combater o orgulho, vai falar para nós sobre o sentimento de inferioridade e as divisões no corpo da igreja, mostrando que a unidade verdadeira, ela é espiritual. Na prática, é uma essência essa união para o bom funcionamento da igreja. Vamos ler? Em nome de Jesus? Olha o versículo 1 que diz: Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Olha que lindo isso que Paulo nos trouxe. A palavra de Deus fala através da vida de Paulo. Ele inicia aqui já trazendo um assunto que é os dons espirituais para nós. Carismas. Nós precisamos ter. O ensino sobre isso é importante para evitar abuso, confusões ou ignorância. Muitas pessoas estão usando os dons espirituais de maneira errada para ganho de dinheiro, para obter lucros, para benefício próprio. Está errado. Sabe o que acontece? O Espírito Santo sai e o demônio entra. E aí a pessoa começa a ser usada. Por isso existem os falsos profetas. Deus não tira o dom, ele sai da presença. Entende? Por isso nós precisamos ter discernimento espiritual. Aqui no versículo 2 e 3, o que ele diz aqui para nós? O critério para reconhecer a ação do Espírito é a exaltação de Jesus como Senhor. Então, se você diz de todo o seu coração que Jesus Cristo é seu único Senhor e Salvador, então você tem o Espírito Santo. Entende? Você carrega o Espírito Santo com você. Ele vive em você. Agora, se uma pessoa diz Jesus é maldito, eu não creio, ela não está carregando o Espírito Santo. Paulo deixa isso muito bem claro aqui. Muito bem claro. Entende? Eu preciso que vocês abram o coração de vocês. Que vocês entendam de tudo que o Senhor vai trazer nessa manhã. Porque nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para tudo. Para todas as nossas decisões.
para colocar diante dele os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas dores e dizer: me ajuda, eu não quero carregar esses sentimentos. Não é essa a promessa de Deus sobre a minha vida. Eu preciso de ajuda para ser forte, para aumentar a minha fé, para viver em santidade. Entenda que tudo que vem do Espírito promove senhorio de Cristo, honra, respeito, posicionamento. Jamais vai trazer confusão ou idolatria pessoal. Jamais. Tudo que vem do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela jamais vai ficar com a idolatria para ela. Jamais vai querer a glória para ela. Porque ela entende que a glória é de Deus, que a glória é do Senhor. Toda vitória conquistada, todo medo vencido, toda conquista de uma cura, tudo é glória de Deus. Tudo. Por isso nós, às vezes, precisamos orar: Senhor, me perdoa por confiar nas seguranças desse mundo. Sim, me perdoa por confiar nas seguranças desse mundo, por confiar na medicina, por confiar na força dos meus próprios braços, por confiar na segurança desse mundo, por confiar no salário, porque nós não devemos confiar em nada disso. A nossa confiança está no Senhor. E através da sabedoria que Ele nos dá, nós aprendemos a administrar e a conviver com todas essas situações, sem levar idolatria no lugar errado, sem dar glória aonde não merece glória. A glória de Deus. Carregar o Espírito Santo é isso. É ter esse conhecimento. É pedir por isso. Amém? Olha o versículo 4 que diz. Bom, o meu aqui ele está grifado todinho. Do 4 até o 11. Tá até fraquinho. Mas para quem gosta de grifar, tá bom? Tá grifado. Existem tipos diferentes de dons espirituais. Mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé, e para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme Ele quer. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Obrigada, Jesus. Então, o que nós aprendemos aqui? O que a palavra de Deus nos traz através das Escrituras? Diversidade dos dons, unidade da fonte. A fonte é a mesma?
A fonte dos dons vem do mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que dá todos os dons. O Espírito Santo dá os dons. O Senhor Jesus, o ministério. E Deus, nosso Pai, as operações. É a Trindade em ação. Entende? Os dons, os ministérios e as operações. Trindade na sua vida, em ação, para o reino de Deus. Não há espaço para comparações ou competições para quem carrega a Trindade. Não te cabe, não combina com você. Entende? Quando você está cheia da Trindade, cheia dos dons, no ministério do Senhor, obedecendo ao que Deus te dá de ordem, não há espaço para comparação e competições no reino. Você entende que você precisa servir com toda a capacidade que Deus te dá através do Espírito Santo e te confia. Porque o Espírito Santo está te confiando dons. Entende? E como você sabe se você tem o dom, se o Espírito Santo já te deu? Você tem que colocar em prática. Servir o reino sem medo, com ousadia. Se você tem uma vida de santidade, vive longe do pecado, tem uma vida de jejum, hoje é dia de jejum do ministério, lembrando quem participa do jejum do ministério. Se você tem uma vida de jejum, oração, busca a presença, então você vive o que Jesus disse. Jesus te deu autoridade para pisar na cabeça de serpente, em escorpiões, expulsar demônios. E por que você não faz? Começa a orar pelas pessoas. Começa a orar pelas pessoas. Começa a declarar a vida sobre a vida das pessoas. Começa a declarar a cura sobre a vida das pessoas. Para isso você tem que estar como? Nós já aprendemos aqui. Revestidos de autoridade. Revestidas das armaduras de Efésios. Nunca entre numa guerra sem estar vestido das armaduras de Efésios 6. Lembra? Capacete, couraça, cinturão, botas. É guerra. Todos os dias é uma guerra espiritual. Precisamos nos revestir. Ah, pastor, até para orar, principalmente para orar pelas pessoas. Porque quando nós oramos pelas pessoas, nós entramos na guerra da pessoa. Nós precisamos estar revestidos. Entende? Com amor. Por amor. Só dessa forma você vai descobrindo os dons do Espírito sobre a sua vida. Sem ação, sem o trabalho no reino, você não vai descobrir. Sentada no sofá da sua casa, não vai descobrir. Nós só descobrimos quando nós estamos trabalhando no reino. Entenda isso. Sem trabalho no reino, nós não descobrimos os nossos dons. Os dons, eles vêm para edificar o corpo da igreja. Nunca para exaltação pessoal. E nós precisamos viver em comunhão na igreja, porque é na igreja que o nosso caráter é testado. É na igreja que o nosso caráter é testado diante do Senhor. E muitas vezes forjado, quando recebemos um insulto, o que Jesus faria? Como Jesus reagiria diante de um insulto? Ele já nos ensinou. E nos ensinou muito. Jesus nos trouxe muitos ensinamentos. Ele passou por tudo isso que a gente passa. Então nós precisamos nos posicionar exatamente como Jesus. Precisamos ser imitadores de Cristo. Nós temos exemplos do versículo 8 ao versículo 10. Nós temos exemplos
de uma lista dos dons espirituais que Paulo trouxe para nós. Cada um recebe aquilo que Deus quer através do Espírito Santo receber. É o Espírito Santo que dá a quem Ele quer, o dom que Ele quer. Entende? Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. A um é dado palavra de sabedoria, o outro palavra de conhecimento, o outro o dom da fé, o outro os dons de curar. A outros ele dá o poder de operar milagres, a outros o dom da profecia, que é a palavra de conhecimento, a outros o discernimento de espíritos, que é entender quando aquele que está agindo não é de Deus, não vem de Deus o que a pessoa está falando, o dom de falar em línguas, e a outros interpretação de línguas. Entende? É o Espírito Santo quem traz. É o Espírito Santo quem dá os dons. E nós só descobrimos quando nós praticamos. Isso ontem, minha sobrinha entrou em crise, ia quilômetros longe de mim. E a mãe fez ligação de vídeo, me pegou de surpresa. É sobre isso. Nós não podemos nos esquecer de nos revestir das armaduras. Por quê? Porque aquele que recebe a cura através da nossa oração, do Espírito Santo, nós abrimos a boca, o Espírito Santo trabalha, então nós estamos sendo instrumentos, certo? Nós somos instrumentos. Então, quando nós entramos na guerra, na batalha espiritual de outra pessoa, os demônios daquela pessoa não gostam, não. E eles começam a lançar flechas. Entende? Flechas sobre a nossa vida. E se nós não estivermos revestidos, nós sofremos o que é chamado de retaliação. O que levava dor, angústia, ansiedade para outros, vem como retaliação sobre nós, se nós não estivermos revestidos, protegidos. Entende? É muito lindo trabalhar para o Senhor. É maravilhoso sermos instrumentos de Deus. Nós só precisamos estar revestidos. O diabo que tem que ter medo da gente, não a gente dele. Nós só não podemos nos esquecer de nos proteger. Entende? Nós somos filhas. Você é filha, você é filho de Deus. E o filho tem toda a herança do pai, toda a autoridade. Entende? Nós somos filhos. Então nós não devemos ter medo. Nós não devemos ter medo de nada. Nós temos que saber usar a nossa herança com autoridade. Nós precisamos saber usar dessa herança com sabedoria, com conhecimento, com discernimento. Viver a palavra. Entende? Por isso é tão importante, todos os dias pela manhã, já se revista das armaduras na sua oração. Acordou? Coloca a armadura. Por quê? Porque um soldado tem que estar pronto o tempo todo. Eu sempre falei isso aqui na minha casa e para todos que me conhecem. Um soldado tem que estar pronto. Uma serva, um servo de Deus, em espírito e em verdade, está sempre pronto. Por isso uma vida de jejum é importante. Jejum uma vez por semana, como eu ensinei para vocês, já é um posicionamento de um guerreiro, de uma guerreira. E se revestir das armaduras, porque no meio do dia pode aparecer, igual aconteceu com a irmã aqui. Eu preciso de uma oração agora, eu preciso que alguém me ajude agora. E você está pronta. Porque aquele que fala, nossa, mas eu não estou pronto, não está pronto mesmo. Quando você não tem dúvida, é porque você está pronto, então você vai. E é normal no começo cometer erros. No começo, sim, eu cometia muitos erros. E eu também, no começo, sofri muitas retaliações. Até eu entender que era só eu fechar tudo. Fechar todas as portas, fechar todas as brechas,
me revestir das armaduras. E à noite troca de novo para dormir, porque imagina durante o dia, recebeu flecha de todos os lados. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela sua presença. Visita todos igualmente, de maneira poderosa. Amém? Olha só, então os exemplos dos dons. A sabedoria, o dom de sabedoria. A sabedoria é a aplicação sobrenatural da verdade. Os seus olhos se abrem para toda a verdade do Evangelho e nunca mais ninguém te engana. Nunca mais. Ninguém te engana. Mas foi linda a posição da irmã, porque é a coragem, é a fé, é a ousadia. E depois o Senhor trata aquele que o ama. Ele não deixa sozinho. Mas por que nós passamos por isso então? Porque a gente tem que aprender, que a gente tem que se revestir. Porque a nossa guerra é contra o mundo espiritual, não é contra pessoas. Não é contra o ser humano que está aqui. As pessoas daqui nós temos que amar, nós temos que acolher. Quantas pessoas estão feridas, machucadas, precisando ser acolhidas com amor. Quantas pessoas que te agridem verbalmente, na verdade aquela pessoa nunca foi abraçada, por isso ela é tão machucada. Ela só precisa de um abraço. Ela precisa sentir que ela é amada, só isso. E quando você tem os dons, quando você carrega o Espírito Santo de Deus, o amor transborda em você. E você enxerga. O conhecimento, que é outro dom, é saber algo revelado por Deus. É quando Deus te dá o dom de revelação para as pessoas, que só Deus sabia. Entende? Como, por exemplo, Deus quer falar com uma pessoa incrédula. Então Ele usa você para falar assim: Deus te viu naquele dia que você estava no seu quarto, orando. Dá detalhes daquele momento, sabe? Te dá o conhecimento até da oração que a pessoa falou, para trazer essa pessoa para Deus. Eu já recebi palavra de conhecimento no começo da minha vida cristã, para que eu tivesse certeza que era Deus falando comigo. E é tão lindo porque o Senhor usa de particularidades através da vida de uma pessoa que você nunca viu. E aí você fala: meu Deus, o Senhor me viu. Lembra de Jesus? Quando viu aquele homem debaixo da figueira? E então ele falou no encontro deles: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Quem estava lá? Só ele estava lá. Entende? Esse é o dom do conhecimento que Deus dá a nós. Através da nossa boca Deus fala. Precisamos buscá-lo em santidade, entende? E o dom de fé, fé sobrenatural para crer além do que é normal. Crer além do que é normal. Crer mais do que é normal. É a fé que faz a pessoa te olhar e falar: eu quero ter essa fé que você tem. Essa fé, ela me atrai, ela me incomoda, mas ela me atrai. Como pode você ter tanta fé? Esse é o dom da fé. É você orar e acreditar, é você orar e ver aquilo acontecendo para a sua vida ou para a vida de outros. O dom de curas e milagres é a ação divina sobre o impossível. Através da sua vida, Deus te concede esse dom de cura e milagre. Aonde suas mãos tocam, a palavra que você declara, acontece uma ação divina sobre o impossível aos olhos humanos. O dom da profecia é falar da parte de Deus, profetizar da parte de Deus, o futuro, o que aquela pessoa vai viver, o que ela ainda vai ver. Entende? Esse é o dom da profecia. Profecia futura. Deus dá, o profeta fala e acontece.
Dons de discernimento. Discernimento de espíritos é perceber o que é de Deus, o que é humano e o que é maligno. É você olhar nos olhos de uma pessoa e saber que aqueles olhos que te olham, que estão te olhando, não são olhos humanos. Que aquela pessoa carrega um demônio ou uma legião. Compreender que o que às vezes as pessoas vêm a te atacar, pode ser um colega de trabalho, pode ser um familiar seu a te atacar, não é ele que fala, são os demônios que falam através dele, ele está sob influência de demônios, por viver uma vida longe da presença. Esse é o dom de discernimento, discernimento de espíritos. Dom de línguas, falar em idiomas espirituais, falar a língua dos anjos. A língua dos anjos edifica o nosso espírito. Por isso, muitas vezes, quando nós estamos orando por alguém, quando nós estamos fazendo uma conferência, quando nós estamos ali em uma pregação, o Espírito Santo toma o nosso espírito e ali, por um instante, oramos em línguas, porque estamos edificando o nosso espírito e recebendo o que o Espírito Santo quer nos trazer, para que seja levado a outros. Os outros não entendem, mas o nosso espírito entende e traz a mensagem. E a outros, Deus dá o dom da interpretação dessas línguas, que é traduzir as mensagens que o Espírito Santo fala. Então, o Espírito Santo fala no meu espírito, mas pode ter alguém que assiste, que interpreta o que o Espírito Santo está dizendo, e aí revela a todos da igreja. Entende? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. É sobre isso. São esses os dons. Então, às vezes, pode ser que você está aqui e nunca entendeu. Por que às vezes a pessoa ora normal e de repente ela começa a falar em línguas estranhas, aí você fala, mas por quê? Por que isso? É por isso. Porque o Espírito Santo chega, toma o espírito de quem está orando, de quem está pregando, para que ele traga mais do que Deus quer que entrega. A pessoa está edificando, então se você ora em línguas, ore mais em línguas. Quando você sentir que o Espírito Santo te toca e você... A gente usa o termo do nada, né? Mas não é do nada, é porque o Espírito Santo chegou. Quantas vezes eu estou aqui organizando, às vezes, alguma coisa em casa, e aí me vem aquela vontade de orar em línguas, e eu começo a orar em línguas. E eu começo a orar em línguas, porque eu entendo que o Espírito Santo pediu, ora agora em línguas, porque eu preciso edificar o teu espírito agora. Lembra da janela de oração? É a janela de oração. Entenda que quando o Espírito Santo te dá o dom de línguas, você vai querer racionalizar o que ele está fazendo. Sabe o que é racionalizar? É pensar assim, ai, é coisa da minha cabeça isso aí. Não, isso é coisa da minha cabeça, é coisa da minha cabeça. Não vou falar não, é coisa da minha cabeça. Quando você começa a querer racionalizar, chama o Senhor, fala, meu Deus, em nome de Jesus, eu não quero racionalizar nada que vem do Senhor, nada que vem do Senhor. Eu quero viver os seus propósitos, meu Pai, eu quero viver os planos do Senhor. Eu quero ativar os dons que o Senhor derramou sobre a minha vida. Então, Senhor, eu vou me soltar, eu vou entrar em oração. E cada palavra que o Senhor me trouxer, eu vou me permitir pronunciar. E começa a orar em línguas. Começa. Aquilo que o Espírito Santo te traz, mesmo que seja 2, 3 palavrinhas, fala. Solta, se solta. Se você não se soltar, o Espírito Santo não vai te usar. Ele não consegue. Se você tranca a porta, como que ele vai entrar? Para você viver e sentir o Espírito Santo na tua vida, a palavra de Deus diz que nós temos que ser dados como loucos. E foi assim que eu recebi o Espírito Santo pela primeira vez, sabia?
Essa palavra mexeu muito comigo. Eu tenho um vídeo. Na verdade, tudo que eu vivi, sem eu fazer nada. Eu nunca filmei nada, eu nunca fui atrás de nada disso. Mas havia pessoas filmando. Para que o Senhor testificasse tudo que eu vivi. Para que você viva também. Então, se eu te falo, faça. Porque esse foi o meu processo. E quando o Pai pediu para que eu viesse aqui falar com vocês todos os dias de manhã, é sobre isso. Não é só ler e falar bonito. Não, não é isso. É transbordar uma verdade para você viver ela, entende? Então, quando aquele profeta falou, você está resistindo ao Espírito Santo porque você está tentando manter postura? E se você continuar mantendo postura, você não vai viver o que o Espírito Santo tem para fazer na sua vida. Não mantenha postura. Quer manter postura? Não vai viver o que o Espírito Santo tem para a sua vida. Porque todo mundo caía, todo mundo era cheio do Espírito Santo, pessoas ali eram batizadas a falar em línguas e eu achava aquilo tudo muito lindo, eu queria, mas eu não queria cair. Porque eu tinha vergonha de cair. Hoje o que eu mais desejo é cair no manto do Espírito Santo, deixar Ele me tomar por inteira, receber toda a unção, mais, e cada dia eu quero mais. Entende? Vergonha? De quê? Vai com Deus. Não, vergonha nós temos que ter de não carregar o Espírito Santo. Entende? Então nós temos que desejar, nós temos que nos permitir a viver essa presença gloriosa dele. Nenhum dom é superior ao outro, nunca se esqueça disso. Então, quando eu ouvi desse profeta isso, e aí ele colocou um versículo, que nós temos que ser dados como loucos para viver a presença do Espírito Santo, aí ali eu coloquei Deus à prova, e ele me provou. E foi sobrenatural o que o Senhor fez. Naquele dia, eu estava sentada na primeira fileira da igreja, uma igreja que nem é na minha cidade, uma igreja que eu nunca tinha ido. Um profeta que mora em Portugal, nem daqui ele era. Olha como Deus usa, entende? Ele estava no fundo da igreja falando essas palavras. E quando ele falou, sabe o que eu senti? Eu estou falando porque você pode sentir. Meu coração apertou, fez assim, ó. E eu entendi que Deus estava falando comigo. Mas quando a gente é nova na fé, a gente precisa de prova, não é? E ali eu disse, se é comigo que o Senhor está falando, por isso meu coração está tão acelerado. O Senhor vai vir aqui e esse profeta vai tocar na minha cabeça e vai falar comigo. Porque o Senhor é Deus, não é? Então o Senhor está sabendo que eu estou orando dessa forma. E mesmo ele estando no fundo da igreja, eu creio que se é o Senhor que fala, o Senhor vai vir aqui, diante de mim, na minha frente, e vai falar comigo. E se isso acontecer, nunca mais eu vou resistir ao Senhor. E para a glória de Deus, pelo amor de Deus pela minha vida, e pelo amor que Ele me ensinou a ter a Ele, que nunca mais nenhum ser humano arranca de mim. Nunca mais. Eu não permito. Esse profeta foi caminhando e a voz dele foi se aproximando. Não só do microfone, mas eu comecei a ouvir a voz dele se aproximar. E eu abri os meus olhos e vi que os pés dele estavam na minha frente. E ali eu entendi que era o Senhor que falava. E ele parou na minha frente. E ali ele tocou na minha cabeça e profetizou sobre a minha vida. E foi a primeira palavra profética que eu recebi, fora da minha cidade, sobre a minha vida, de um profeta que não era daqui do Brasil, e eu não estava na minha igreja. Entende que o Senhor fala, e Ele usa, comigo Ele fez isso.
Todas as vezes que o Senhor mexeu nas minhas estruturas da fé, Ele me usou em lugares improváveis. Ele não falou comigo dentro da minha igreja. Nenhuma das vezes. Da igreja anterior que eu ia. Nunca. Ele sempre falou comigo fora. Tudo testificado. É verdade que na hora que a gente recebe uma profecia, nós ficamos assim em choque. É um choque, vamos dizer na nossa palavra assim. A gente fala, será que está falando comigo mesmo? E ali você entra em um estado de adoração tão grande que você não consegue se lembrar daquilo que você recebeu num todo. Você precisa discernir aquilo que você ouviu. Então, eu fui buscar a igreja depois, liguei na cidade e perguntei se eu teria acesso àquele link daquele culto, porque eu queria ouvir tudo que eu tinha recebido. Então, dessa forma, eu fui tendo arquivos de cada palavra de Deus sobre a minha vida. E nessa manhã, eu trago isso para você como um dos testemunhos da minha vida. Deixa Deus falar com você. Não atrapalhe o agir do Espírito Santo. Quando você for em um culto e o pregador falar, vai haver um derramar do Espírito Santo aqui hoje, levante os seus braços e fala, vem Espírito Santo. Entra na minha vida. Eu sou toda sua, meu Pai. Eu sou instrumento do Senhor. Usa-me, visita-me nessa hora. Se eu precisar cair, que eu caia na tua unção. Se os meus ossos precisar ser queimado, que queime, que o meu corpo trema, que eu seja usada. Dá-me mais da sua presença. Eu quero do teu fogo, do fogo do avivamento. Peça. Não atrapalhe o agir do Espírito Santo. Amém? Não atrapalhe o agir do Espírito Santo na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dicanta Ramayashe. Yamanda Rabás. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito que vem no nome do Senhor. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Entenda que os dons não são escolhidos por nós. Não é você que escolhe qual dom você vai ter. Os dons, eles são dados soberanamente por Deus. A cada um aquele que Ele confia. Isso remove o orgulho e promove a gratidão ao serviço de Deus. Os dons é para promover o reino de Deus. Lembre-se sempre da metáfora do corpo humano, tá bom? Somos um corpo, e sendo um corpo, todos os dons é para edificar o corpo de Cristo. Amém? Olha o versículo 12, o que diz. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser parte do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o corpo. Se o corpo todo fosse o olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você.
E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra, e as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Glórias a Jesus, que lindo, meu Deus. Versículo 27. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. Em terceiro, os mestres. Em seguida, pois, os que fazem milagres. Depois, os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Deaman Xerecanta Rabás. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela sua presença. Espírito Santo, visita todos que estão aqui. Mostra o seu poder. Se apresenta sobre todos, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor por isso. Eu declaro em nome de Jesus que a todos que ouvem dessa palavra não resistirão mais ao agir do Senhor. Eu declaro que todos os corações estão abertos, prontos para receber o agir do Senhor. Derrama, Espírito Santo, derrama os seus dons sobre todo aquele que está disposto e disponível. Disposto e disponível. Não basta querer, precisa estar disposto e disponível ao serviço do reino. De canta Ramayashe. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Sintam a presença do Espírito Santo. Ele toca na sua mente agora. É uma sensação de paz que te tira. É uma sensação de mente anestesiada. É uma paz. É uma presença que você não tem vontade de sair. Entende? Aqui Paulo diz para nós, para finalizar, que a igreja é um corpo espiritual, composto por muitos membros, assim como o corpo, todos fomos batizados por um só Espírito. É isso que o Espírito Santo pede para dizer. Todos fomos batizados por um só Espírito. O Espírito é o mesmo? Todos os crentes são batizados no Espírito e fazem parte desse corpo com funções distintas. Cada um de nós temos uma função. Uns têm o dom da alegria, então eles estão ali na recepção da igreja, recebendo a todos com amor, com alegria, em espírito e em verdade. Tocam com amor no irmão que chega. Outros estão organizando as cadeiras e cuidando da limpeza da igreja. Outros estão organizando o louvor para que o céu desça na hora do louvor. Outros estão no ministério de dança. Outros preparam a palavra. Entende? Cada um tem sua função.
Outros cuidam do estacionamento da igreja para organizar os carros. Somos todos corpos da mesma igreja. Paulo combate o complexo de inferioridade espiritual aqui. Nenhum membro é indispensável. Nenhum membro é indispensável. Aonde você estiver, seja qual ministério você esteja, ministério infantil, às vezes você cuida das crianças. Nenhum ministério é inferior ao outro. Paulo combate aqui esse complexo de inferioridade espiritual. Nenhum crente pode dizer que não tem valor. Todos nós somos indispensáveis. Indispensáveis. Essa é a palavra. Todos nós somos importantes para Deus. Paulo também combate o orgulho espiritual. Ninguém pode se sentir autossuficiente ou melhor que o outro. Não, nós não estamos aqui para isso. Ninguém é melhor que ninguém. Nós somos todos iguais. Nós temos a mesma capacidade. A diferença é o buscar. Uns buscam mais que os outros, mas a nossa capacidade é a mesma. Entende? Paulo disse aqui, de uma maneira com muito amor e de muito fácil entendimento, que se um sofre, todos sofrem. Não é verdade? Se uma parte do seu corpo não está bem, está em sofrimento, todo o seu sistema do corpo sofre. As células trabalham para recuperar aquilo que está sofrendo. A sua mente precisa de um raciocínio mais forte para que você se concentre no que precisa ser feito, para que essa dor passe ou que essa enfermidade cesse, ou para que um membro machucado se recupere logo. Entende? Assim também é na igreja, se um membro sofre, todos sofrem junto. Isso é unidade, isso é amor. É não olhar só para si mesmo, mas olhar para o corpo de Cristo. Esse é o amor. Olhar para as pessoas e sentir amor. Se um é honrado, todos se alegram, não é verdade? Se um é honrado, todos se alegram. Esse é o corpo de Cristo. Essa é a igreja verdadeira do Senhor. Quando ele diz, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é parte dele, aqui ele traz uma grande afirmação de identidade e propósito coletivo. Não se esqueça da sua identidade, nunca, nunca. Você é muito importante para Deus. Você é importante naquilo que você faz, naquilo que você tem capacidade de fazer pelo próximo. A igreja é um organismo vivo e você tem um papel importante dentro dela. Agora não vamos pensar só na parede da igreja, mas pense que a igreja é Cristo na sua vida. Nós somos a nossa primeira igreja, porque o amor e o fogo começam a queimar aqui. E nós podemos levar a igreja de Cristo em qualquer lugar, para o porteiro do seu prédio, do seu condomínio, para o senhor que limpa as ruas ou para a senhora que cuida das ruas, que tem os varredores de rua, para aquele que está no ponto de ônibus de cabeça baixa, entristecido, no seu trabalho. Por que se fazer indiferente diante dos problemas dos outros? Amanhã pode ser você que esteja com um problema. Não faça indiferença com os problemas dos outros. Faça o que você pode fazer. Não faça vista grossa para a dor alheia. Estenda suas mãos. Entende que a nossa mão ela foi feita para pegar coisas. Não só coisas, pegar a mão de outro e levantar. Pegar a mão de outro e falar, vem cá, meu irmão, eu vou orar por você. Vem cá, eu vou te dar um abraço. Vem cá, eu vou pagar um almoço para você hoje. Vem cá, eu vou tomar um café com você para a gente conversar. Ó, eu trouxe um pão para você. Mãos. Use mais a sua mão e a sua boca para abençoar. Seu colega de trabalho está triste? Leva um bombom para ela.
Te trouxe um bombom hoje para adoçar seu dia, para te trazer um pouco de alegria. Posso orar por você? Faça isso. Outro dia, que seja um exemplo para vocês, a moça do caixa que estava me atendendo no supermercado, ela estava muito rancorosa, sabe? E quando nós temos o discernimento espiritual, a gente entende que essa pessoa tem feridas e ela está sendo machucada por essas feridas. E ela precisa de cura e não de mais ataque. Ela já está machucada. Para que você vai atacar? Primeiro que você não tem nem que atacar, porque você é crente, né? Então você tem que acolher. E ali eu pensei, Espírito Santo, o que eu faço? O que eu posso fazer? Porque a fila estava muito grande, tinha muita gente, não dava para ficar falando muita coisa ali, o supermercado estava muito lotado. E ali os meus olhos foram levados para gôndolas de bombom. E aí eu peguei um bombom. E ela passou o bombom. A última coisa foi o bombom que ela passou. E a hora que ela passou o bombom, eu peguei o bombom e falei, esse é para você. Para você se sentir amada. Porque você é muito amada. E ali ela ficou com os olhos cheios de lágrimas. Ela olhou para mim e falou, obrigada. Muito obrigada. E segurou o bombom, né? Aí ela chamou a fiscal do caixa, né? Para comprovar que eu tinha dado o bombom para ela, para depois a fiscal do caixa não achar que ela estava comendo sem que o produto tivesse sido pago. E ela ficou muito emocionada. Então entenda que as nossas mãos foi feita para usar a serviço do reino. O que aquele bombom representou na vida dela? Eu não sei, mas o Senhor a tratou ali naquela hora. Eu só fiz o que o Espírito Santo me tocou para que eu fizesse. Olhos e coração de Cristo. Peça isso nas suas orações. Que o meu coração seja forjado como o de Cristo. Que os meus olhos sejam os olhos do Senhor Jesus. Que eu veja amor nas pessoas. Todo aquele que está muito agressivo está machucado. As pessoas só reagem com agressividade quando a verdade confronta. Quando a ferida está machucando. Entende? Faça isso. Obrigada, Jesus. É sobre isso. Use mais os seus órgãos, os seus membros, para edificar o reino. Braço serve para quê? Abraçar? Pegar peso? Carrega uma cesta básica. Entrega para alguém. Sirva o reino. A igreja é isso. A igreja, ó Jesus, caminhava por todos os lugares, por onde ele passava. Ele ia derramando amor. Ele ia alimentando as pessoas com a palavra. Com o alimento, através da multiplicação dos alimentos. Faça sem olhar a quem. Sem distinção. Tá bom? Ah, mas e se eu ajudar? E se eu... Ah, eu vou ajudar um mendigo com dinheiro e se ele beber? É o que ele tem para esquecer de toda a desgraça que ele vive. Entende? A Bíblia não diz que a bebida é para o miserável? Para esquecer da vida miserável que ele tem? Então quem é você para julgar? Quem sou eu para julgar? Faça a sua parte. O resto é entre ele e o Espírito Santo de Deus, entende? Para de julgar. Para de julgar. Nós não estamos aqui para isso. Nós não somos Deus. Nós estamos aqui para ajudar, para orientar. Amém? Em nome de Jesus, se você não gosta de dar dinheiro, enche o teu carro de bolacha e água. E quando alguém vier pedir alguma coisa no semáforo, abre o vidro e dá um pacote de bolacha e uma garrafinha de água. Mas faça. Não deixe de fazer. Vai em um lugar, compra 10 marmitas, põe no teu carro num domingo e sai pelas ruas entregando. O Espírito Santo vai te mostrar cada lugar onde você deve ir.
E isso é maravilhoso. Eu tô falando isso para vocês porque são coisas que eu vivo, são coisas que eu vivi no começo e nunca mais deixei de fazer. Por quê? Porque é o que Jesus faria. É o que Jesus faria. Jesus não multiplicou através de milagres? A gente pode multiplicar fazendo isso. Porque quando nós fazemos isso, Deus multiplica na nossa vida para que nunca nos falte. Entende? Não retenha as coisas para você. Não retenha o dízimo. Não retenha as ofertas. Deus estabeleceu dons na igreja. Lembra quando eu li? Uns são apóstolos, outros profetas, outros mestres. Outros fazem milagres, outros curam, outros ajudam, outros administram, outros oram em línguas, outros interpretam línguas. Isso é uma nova lista de ofícios e funções. Nem todos exercem o mesmo dom. Mas isso é intencional da parte de Deus. Sabe por quê? Para que todos nós sejamos humildes, para que a gente aprenda a respeitar o dom que o outro carrega. Porque se somos membros do mesmo corpo, cada um precisa do outro. Todos os membros precisam um dos outros. Você está entendendo o que eu estou falando? Você precisa do louvor para que o Espírito Santo venha no lugar. Você precisa dos que organizam para que a igreja esteja limpa e organizada. E assim todas as outras funções. Você precisa das pessoas da intercessão para interceder pelo lugar. De quem cuida da mídia, que tem o dom da criatividade. O dom celestial de compreender ali as músicas, os tons que precisam ser colocados, a projeção no projetor, no telão. Entende? Todos nós precisamos uns dos outros. Não menospreze nenhum membro da sua igreja. Assim como você não pode menosprezar um membro do seu corpo. Imagina você olhar para o braço e falar assim, a partir de hoje eu não vou mais te olhar. Misericórdia! Misericórdia! Você precisa do braço. Você precisa dele. Com um só é difícil. Entende? Nós precisamos de todos. Nós precisamos uns dos outros. Paulo encerra esse capítulo apontando para o capítulo 13, que é o que nós vamos ver amanhã, onde diz que o amor é o caminho mais excelente. Sem amor, até os dons mais poderosos se tornam inúteis. De nada serve o dom mais poderoso que Deus pode dar. Se não tiver amor, é inútil. É inútil para o reino. Porque aí a presença do Espírito Santo sai e a pessoa passa a ser falso profeta. E o que isso leva para a vida da pessoa? Destruição. Porque ela não está destruindo só a vida dela. Ela está destruindo também a vida daquele que acredita naquela palavra profética vinda dos demônios. Por isso muitas pessoas procuram lugares errados. Por isso muitas pessoas procuram, vou ali ouvir o que tem para falar de mim. Misericórdia, está ouvindo a boca do demônio falar. Acorda, acorda, crente, em nome de Jesus. Para de procurar coisa oculta, para de procurar coisa de Satanás. Falsos profetas que são usados por Satanás para falar. Aí você acredita naquilo e a tua vida começa a ir para aquele caminho que você acreditou. Em nome de Jesus, só existe um caminho. E a palavra de Deus repete isso muitas vezes na Bíblia. Somente Jesus é a porta do reino de Deus. Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida que te leva até o Pai. Não existe outro. Não existe. Sabe o que é o pior? O crente sabe que aquilo é errado. E vai. Cadê a tua força, crente? Cadê a tua fé? Em nome de Jesus.
Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida, que a partir de hoje o seu posicionamento vai ser radical. Os seus olhos serão abertos. O seu coração será rendido diante dos pés do Senhor, diante do altar do Senhor. O teu coração está sendo entregue ao Senhor nessa manhã, nessa hora, em nome de Jesus. E declara aí agora. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que nunca mais nenhuma outra fonte governará a minha vida. A única fonte que governa a minha vida é o teu amor. Pai, em nome de Jesus, só o Senhor é o governador da minha vida. Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador. A minha vida pertence ao Senhor. Eu não aceito e eu rejeito tudo que é contrário ao governo do Senhor. É isso que eu declaro, é isso que eu creio, em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigada, Jesus. Louvado seja o teu nome todos os dias. Toda honra e toda glória ao Senhor. Entenda que os dons espirituais são diversos e eles são distribuídos pelo Espírito Santo. Isso ficou muito claro aqui pra gente no estudo de hoje. Mas todos têm um único objetivo, que é de servir e edificar o reino de Deus, o corpo de Cristo. Cada membro é valioso e único, indispensável. Precisa de unidade para o corpo funcionar, tá bom? Só que nenhum dom deve ser exaltado acima do outro, não. E o amor é o maior de todos os caminhos, sempre, 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 sempre. Descubra qual é o seu dom espiritual. Desenvolva e usa os seus dons com muita humildade e amor, e não por status e vaidade, jamais por status e por vaidade. Quando o Senhor começar a te usar, porque Ele vai começar a te usar porque você está buscando, e você vê que Ele te usou, é natural que a pessoa te olhe e fale, obrigado, 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 e você fala toda honra e toda glória do Senhor. Toda honra e toda glória do Senhor. Tira toda a glória da tua vida, a glória não é tua. Não é você que fez, foi o Senhor que fez. A diferença é que você vive em santidade, que você vive para Deus, então Ele te usa e Ele te dá o poder. E se Ele te dá o poder é porque você é humilde e fiel a Ele. Paulo sempre repetia que a glória não era dele. Paulo abriu mão de muitas coisas, renunciou muitas coisas para provar que a glória não era dele. Toda a glória de Deus. Então, quando você descobrir o seu dom, use ele com humildade, com amor e a serviço do reino. Valorize todos os irmãos. Todos, todos, todos. Até os mais discretos. Ame a todos. Isso é unidade. E não se sinta nem inferior e nem superior aos outros. Jamais. Jamais. Deus distribui os dons como Ele quer e para quem Ele quer. Então, se você ainda não descobriu o seu, se o seu dom ainda não está ativado, está faltando posicionamento. Se posiciona mais, se entrega mais, ora mais, jejua mais. Seja mais fiel a Deus em tudo na sua vida. Reconheça que tudo que você tem não é teu, é dele. Amém? Sirva com o seu dom visando sempre edificar a igreja. O amor é o que deve sustentar todos os seus dons, todos. Porque você pode ter todos, sabia? Você pode ter todos os dons. Só que o amor deve sustentar todos eles. Sem amor, tudo perde o valor. E nós vamos ver isso amanhã no próximo capítulo. Amém? Obrigada, Jesus, por essa manhã. Eu desejo, em nome de Jesus, que você esteja cheia, cheio, transbordando, assim como eu estou, da presença do Espírito Santo. Amém? Sabe aquela concentração que você tem que ter?
embriagados do Espírito Santo. Essa palavra. Quando nós estamos embriagados do Espírito Santo, o que um embriagado faz? O que um embriagado de álcool faz? Uns choram, chora e chora, não é? Outros caem porque não aguentam ficar de pé. Outros riem sem parar. Começa a rir do nada. E ri muito. Assim é a embriaguez no Espírito Santo. A cabeça fica embriagada. E aí pode ser que você recebe ali o batismo da alegria e você começa a rir e a rir. Já viu pessoas cair sentada no chão e começar a rir sem parar? Já foi em culto assim? E ri. É uma delícia essa risada. Quando tiver alguém assim do seu lado, fala para ela assim, toque em mim, eu quero receber. Ela tá cheia da unção, essa pessoa tá cheia da unção, toca nela. Deseje receber. Não fica achando que aquela pessoa tá com um problema. Não, ela não tá com nenhum problema, ela tá cheia do Espírito Santo. Entende? Da mesma forma os que caem porque não aguentam, porque estão embriagados, porque o Espírito Santo encheu muito. O corpo não aguenta. O corpo cai no manto. Tá cheia do Espírito Santo. É o que o coração dela gerou e desejou, é o que o coração daquela pessoa desejou. Deseje isso. Outros choram. Outros estão louvando e estão chorando e não se aguenta de tanto chorar. Está recebendo o Espírito Santo. Chora. E outros recebem a unção do fogo. Fogo do Espírito Santo. Fogo queima os pés e a pessoa queima, então ela começa ela não suporta o corpo treme todo, porque o fogo queima os ossos, entende? O Espírito Santo toma de tal forma que você não aguenta, o fogo te queima, o fogo queima seus pés, você não aguenta ficar com os pés quietos no chão. Tudo vem do Senhor. Quando você está debaixo de uma igreja que carrega o Espírito Santo. Amém? Uma igreja que prega o evangelho, que prega a palavra, que carrega a presença. Cuidado com fogo estranho. Tá bom? Existem demônios que são imitadores do Espírito Santo, mas isso só acontece em lugares que não tem a presença, que não vive da verdade da palavra do evangelho. Amém? Em nome de Jesus. Satanás é um imitador. Peça por discernimento espiritual. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deseje isso. Deseje isso. Quando um pregador falar, vai haver um derramar do Espírito Santo aqui hoje, fala, eu quero. Eu quero. Vou pedir para o meu filho procurar esse vídeo da minha primeira profecia, da primeira palavra que eu recebi sobre a minha vida, para que vocês entendam o poder de Deus. Amem ao Jesus. Como não amar Jesus? Como não amar Jesus? Desejem. Não vivam outra coisa que não seja o amor de Jesus. É só isso que eu tenho para falar para vocês. Todo problema, ele sempre vai existir. Mas você não tem medo, porque você sabe que você não está sozinha. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos em seu nome, exaltando o nome do Senhor, te dando toda a honra e toda a glória. Pai, nessa hora, todos nós colocamos o nosso coração no teu altar, nos entregamos ao Senhor e dizemos, Pai,
nos ensina a caminhar no caminho certo. Guia os nossos passos. Abre os nossos olhos. Espírito Santo de Deus, nos corrige, nos constrange, nos traz o posicionamento diante de Deus. Queremos estar na Tua presença, Pai, em espírito e em verdade, com o nosso coração limpo, com a nossa mente em paz. Mas é verdade, Senhor, que haverá dias em que a nossa mente estará um pouco acelerada, o nosso coração inseguro, mas é nessa hora que nós queremos ser repreendidos pelo Espírito Santo, para que nós possamos ser lembrados que a flecha está entrando, e a gente precisa trocar as armaduras e precisamos nos posicionar em oração, colocar o nosso joelho no chão, clamar ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te damos toda a liberdade para isso. Vem, Espírito Santo de Deus, nos posiciona, nos ensina dia após dia a viver na Tua presença. Nos ensina, Espírito Santo, dai-nos o discernimento espiritual para que a gente entenda todas as vezes quando nós estivermos sendo atacadas, quando a nossa armadura está ficando fraca, porque as flechas já amassou e está quase perfurando. Nos ajuda, Espírito Santo, a ter esse discernimento em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nos ensina cada dia mais a vivermos debaixo da Tua proteção, posicionados. Somos propriedades do Senhor. Pelo Teu sangue, Jesus, carregamos um selo que somos propriedades do Senhor. Decanta ramayadeka xeremandarayashe. Rereabado canta ramas. Pertencemos ao Senhor. Usa-nos, capacita-nos, Senhor, todos os dias, em nome de Jesus. Dai-nos o dom da fé. Dai-nos, Senhor, o dom da fé. Aumenta a nossa fé todos os dias, Pai, cada dia um pouco mais. Queremos ser testemunhos do que o Senhor faz na nossa vida. Queremos, Senhor, levar o nosso testemunho para edificar a fé de outras pessoas, Pai. Nós não somos vítimas, nós somos filhas e filhos que aprendemos com o Senhor o caminho que temos que andar. Pai, perdoe os nossos pecados, conscientes, inconscientes, e também os pecados que não nos lembramos. Queremos ser limpos. Lava-nos com o sangue do Cordeiro. Lava-nos, Senhor, do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus eu peço, trata de uma maneira especial todos os que estão aqui presentes, todos que fazem parte desse ministério, todos que te buscam através desse ministério. Trata-os de maneira especial. Enche cada um mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De canta rabayashe. Anjos do Senhor, faça uma varredura na casa de todos que estão aqui. Coloque para fora tudo aquilo que não é do Senhor. E se há nessa casa algum objeto que é portal de demônios, o Senhor vai mostrar. O Senhor vai incomodar para que seja retirado, para que o Senhor consiga operar nesse lar com o Teu poder e com a Tua força, Pai. Em nome de Jesus, com a força poderosa do Teu amor, da Tua bondade, da Tua verdade. Em nome de Jesus, Pai. Eu coloco sobre a nossa vida agora uma nova armadura para esse dia de hoje. Armadura envolvida pelo fogo do Teu Espírito Santo. E eu declaro que toda flecha que vier em nossa direção vai bater em retirada em nome de Jesus.
Essas flechas serão fulminadas pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Eu revisto-nos agora, Pai, com um novo capacete da salvação, blindando toda a nossa mente e os nossos pensamentos. Uma nova couraça da justiça, Pai, protegendo o nosso coração e as nossas emoções. Um novo cinturão da verdade bem ajustado, em nome de Jesus, para que nós possamos viver a verdade da Tua palavra na nossa vida. Calço em nós, Senhor, as botas do Evangelho da paz e declaro que por onde caminharmos, Senhor, levaremos o Teu Evangelho para que a paz fique nos ambientes como marca, em nome de Jesus. Coloca, Senhor, em uma das nossas mãos o escudo da fé, que nos protege de todo o dardo inflamado, porque a fé é o nosso maior escudo contra o inimigo. E nós levantamos a espada do Espírito, banhada em fogo, 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 em nome de Jesus. O conhecimento da palavra, essa espada vai nos proteger contra tudo. Remanda Rabayashe. Em nome de Jesus, Pai, estamos revestidos do Teu poder. Estamos prontas para viver o dia de hoje, para viver todas as guerras. Sustenta-nos, Senhor, em nome de Jesus, na Tua presença, porque só o Senhor pode nos trazer tudo o que nós precisamos. O Senhor é a nossa fonte. O Senhor é a fonte viva da nossa fé, do amor, da nossa esperança, de tudo que nós precisamos, Pai. É isso que eu oro, é isso que eu declaro e te peço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Jesus. Quem está embriagado da presença, continua. Em nome de Jesus, vou ter que ficar sentada aqui mais um pouquinho, louvando a Deus pela vida de vocês, pedindo ao Senhor que continue visitando vocês, dando caminho a vocês, dando discernimento, abrindo os olhos, que todas as escamas caiam, que vocês tenham um dia abençoado, que vocês tenham um dia direcionado pelo Espírito Santo. Se atentem aos ataques, observem as pessoas ao redor. Não machuque mais as pessoas que já são machucadas. Amém? E até amanhã, para honra e glória do nome do Senhor, quando nós vamos ler o capítulo 13. E até a noite para quem faz parte do estudo da noite do ministério. Em nome de Jesus. Se você não faz parte e tem vontade de participar, gostaria de participar, o link está na página inicial do Instagram, tá bom? O link está na bio. É só você entrar lá, assistir aulas ao vivo. Você vai entrar num grupo de WhatsApp e por esse grupo eu envio o link à noite, às 19h30. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, nesse mesmo horário às 7 horas. Tchau. Deus te abençoe.